Fala, povo bonito por dentro, graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Seja bem-vindo mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos meditar em Salmos capítulo 1. O que é aqui que eu trago para vocês? Aqui eu trago o meu devocional, o meu momento que eu tenho com Deus. Eu sou alimentada por Ele e depois eu compartilho com vocês. E hoje eu quero compartilhar Salmos capítulo 1. Vamos ler esse texto? É pequeno, é apenas 6 versículos, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas suas folhagens não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Por isso, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento espalha. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tá vendo? Pequenininho, é um texto muito pequeno, mas que traz, assim, chaves preciosas para a nossa vida, para a nossa convivência com Deus. O pastor Myles Munroe, eu acho que é desse jeito que se pronuncia o nome dele, ele morreu em 2014. Ele dizia o seguinte: escassez não resiste a um espírito alinhado com os princípios do reino. Quem ativa a chave certa nunca volta o ciclo da escassez. O reino de Deus responde a chaves espirituais. O reino de Deus responde a princípios. Quem ativa os princípios do reino nunca mais viverá de migalhas. Às vezes não, né? Eu acho que quase sempre a nossa cultura é viver de acordo com essa terra. É de viver conforme o que essa terra fala, conforme o que essa terra dita. Nós não somos deste mundo, nós somos um espírito que viemos de Deus. Nós somos cidadãos do céu. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores aqui nessa terra. Então, se nós somos embaixadores, nós não somos daqui. Nossa provisão, a nossa vida é de outro lugar. Nós estamos aqui apenas de passagem. O que é um embaixador? O embaixador vai morar em um país porque o seu país manda ele para poder representar o país naquele lugar, naquela terra. E quando ele chega lá, ele pode ir para um país pobre, um país de escassez, um país de guerra, um país de fome. Mas o embaixador não vive em guerra, o embaixador não vive com fome, o embaixador não vive na escassez. Porque quem mantém aquele embaixador é o seu país. Talvez as pessoas daquele país passam fome, tem falta, mas o embaixador não tem. Por quê? Porque quem mantém aquele embaixador é o país de origem. Às vezes, as pessoas lá estão guerreando, estão em guerra, mas o embaixador não vai guerrear, o embaixador não vai para a guerra. Por quê? Porque ele representa o seu país de origem. Às vezes, as pessoas podem estar com falta de paz, mas ele tem paz, porque quem mantém ele é o seu país de origem. Assim somos nós. Nós somos filhos de Deus. O nosso país de origem é o céu. Nós estamos aqui nessa terra como embaixadores do reino. Só que às vezes nós vivemos conforme essa terra dita, né? Por isso que, conforme diz Romanos 12, nós precisamos ter a nossa mente transformada e a nossa mente renovada para saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a boa e a perfeita vontade do Pai. Nós somos árvores plantadas a ribeiros de água, que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, as folhagens são sempre verdes, e tudo quanto a gente faz prospera. Essa é a verdade do reino. Essa é a verdade de Cristo. Tudo quanto o justo faz prospera. Os ímpios não são assim. Como que fala lá? Os ímpios são como a folha que o vento espalha. Ele não subsiste. O vento, quando ele é jogado, quando ele joga a folha, quando ele sopra a folha não sabe para onde vai. Por quê? Porque ela é jogada ao vento, mas a árvore
plantada por Deus, ela está o quê? Firmada. Ela está bem findada na terra, né? É fincada na terra, ela está fincada ali na terra. Ela é regada por ribeiros de água viva e dá o fruto na estação própria e as folhas não caem. Tudo quanto o justo faz, o justo prospera. Fala assim, mas eu não sou justa. Você é justo. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se o Espírito Santo mora dentro de você, você é justo, porque nós fomos justificados por Cristo. A nossa justiça não é a nossa justiça. A nossa justiça é a justiça de Cristo. E nós somos justos porque Cristo é justo. Então agora você é um justo plantado por Deus, plantado junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação certa, na estação própria. Eu posso orar, jejuar, eu posso fazer campanha, mas se eu não tiver uma mente renovada, uma mente transformada, eu vou viver conforme essa terra. Por quê? Exemplo, quando se levanta cedo, que se liga à televisão no jornal, o que que é? É fome, é guerra, é escassez, é tipo assim, é o dólar alto, a bolsa caindo, o juro nas alturas, é pai que mata filho, filho que mata pai, homem que mata esposa, esposa que foge, é só coisa ruim, é guerra, rumores de guerra, é fome, é só escassez, é só tristeza. Então, se nós alimenta a nossa mente disso, se nós alimentar o nosso espírito disso, a gente não vai conhecer a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é boa, perfeita e agradável, né? Na mente de Cristo, no reino de Cristo, se a vontade de Deus é boa, então ela não é ruim. Não existe coisas ruins no reino de Deus. Se ela é agradável, não existe coisas desagradáveis no reino de Deus. Se ela é boa, perfeita, se ela é perfeita, não existe coisas imperfeitas no reino de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então não tem justiça, tem paz e tem alegria. Mas só que o que a gente vê aqui nessa terra só são coisas ruins. Por isso que nós precisamos alimentar da mente de Cristo, está plantada a ribeiros de água, que medita na sua lei de dia e de noite. Por isso que nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque se nós não nos conectarmos com a fonte, que é Deus, conectarmos a lei de Deus, nós vamos nos conectar com o reino dessa terra, com o que essa terra diz. E essa terra jaz no maligno. Só existe coisas ruins, por isso que nós temos que conectar com a nossa fonte, que é Cristo. Mesmo que a minha identidade é uma identidade celestial, mesmo que a minha identidade é uma identidade de Cristo, dos céus, se eu ficar me conectando com as coisas deste mundo, me alimentando com as coisas deste mundo, eu vou ser uma pessoa presa. É a mesma coisa de estar presa dentro da abundância. Exemplo para vocês que eu vou dizer. Lucas, quer ver? Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32, lá conta a história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, o filho sai, pega a herança. Se vocês não conhecem a história, é só ir lá. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Lá conta que o filho chega, pega a sua herança, vai embora e gasta toda a sua herança. O outro filho, que é obediente, fica em casa, mas ele não desfruta da bondade, da misericórdia do pai. No entanto, quando o filho volta, o filho mais velho que foi e gastou toda a sua herança, gastou tudo que tinha e voltou pobre de uma ré, tipo assim, com fome, sem roupa, o pai chega, o pai pega e dá anel, dá roupa nova, dá sandália nova, faz uma festa, faz um banquete para poder receber aquele filho que tinha se perdido e agora estava de volta. O que o filho que ficou em casa falou? O Senhor nunca me deu um bezerro cevado, nem para fazer um churrasco. Eu tô parafraseando, né? Porque ele queria um bezerro para poder desfrutar, para poder festejar com os amigos dele, e ele ficou em casa e nunca desfrutou. E o pai dele falou assim: gente, tudo que é meu é seu. Tudo que está aqui é seu, você poderia ter desfrutado. E às vezes somos nós vivemos no reino de Cristo, a nossa identidade é uma identidade celestial, a nossa identidade é a identidade de Cristo, mas nós vivemos no reino como um mendigo, nós vivemos no reino como
como escravo, não vivemos como os filhos. Nós somos filhos do rei, nós fomos adotados através de Cristo, nós fomos adotados pelo Senhor. Agora nós somos co-herdeiros com Jesus, toda a herança de Jesus é nossa. E o que nós temos que fazer? Manifestar o reino de Deus nessa terra. No reino de Deus não tem escassez, então nós temos que manifestar a abundância do reino de Deus aqui nessa terra, né? Não ser como o filho que ficou em casa e não usufruiu. Aí eu faço o quê? Eu pego e faço oração. Inclusive, eu escrevo até oração no meu devocional, conforme o Espírito Santo de Deus vai falando comigo, eu vou escrevendo oração. E uma das orações que eu escrevi é essa: Senhor, liberta a minha mente de toda escassez, liberta a minha mente de toda mentira. Sabe por quê? Porque o diabo mente o tempo todo pra nós. Ele vai, aonde que é o campo de batalha dele? É aqui na mente. Ele vai guerrear com você na sua mente. E como que ele vai guerrear? Mentindo pra você. Ele vai entrar na mente e vai mentir. E ele vai jogar a sugestão de mentira na primeira pessoa, como se fosse você que estivesse pensando. Aí você pensa que você não pode, você pensa que você não é. E por quê? Ele joga a sugestão na primeira pessoa, como se fosse eu, como se fosse você que estivesse pensando. Por isso que eu oro: Senhor, liberta a minha mente de toda mentira. Revela quem eu sou, liberta minha mente de toda escravidão. Eu oro e peço para Deus criar novas conexões neurais no meu cérebro, porque o meu cérebro, a ciência fala que ele é um elástico, que é a neuroplasticidade que ele faz. Então você pode renovar o seu cérebro. A ciência fala que você pode mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, porque o seu cérebro, ele é tipo um plástico, ele expande, que é a neuroplasticidade que ele usa. Então fala: Senhor, então o Senhor vai criar novos caminhos neurais. O Senhor vai mudar a minha mente, transformar a minha mente, me alinha com a mente do Senhor, me alinha com a mente do céu. Eu quero ter os pensamentos de Cristo, eu quero ter os pensamentos do céu, o pensamento do reino. E eu tenho que me conectar, para mim ter esses pensamentos, eu tenho que me conectar o tempo todo com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ora sem cessar. Ora sem cessar, porque o diabo está ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor são os anjos de Deus, anjos poderosos que nos guardam. Mas ao derredor o diabo fica ali. E ele vai lançar seta maligna no seu pensamento para você pensar que é você que está pensando. E na verdade não é você que está pensando, são setas malignas. Em Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O conselho dos ímpios, o conselho desse mundo é sempre mentira, é sempre escassez, é sempre falta. Exemplo, se uma pessoa vai comprar um carro bom, certa vez eu vi uma pessoa falando assim, para outra pessoa, que a outra pessoa falou assim: eu vou comprar tal carro. A outra pessoa pegou e falou assim: mas você vai comprar esse carro gasta muito, esse carro bebe muito, você tem que comprar um carro mais econômico. E tipo assim, qual que é a mente do povo? Economizar. Por quê? Por que economizar gasolina? Porque não tem e você tem que economizar. Gente, no reino de Cristo não tem escassez. Se Deus dá o cavalo, Deus vai dar a água, Deus vai alimentar, né? Então, se Deus dá o carro, Deus dá a gasolina. E às vezes nós ficamos limitados com este mundo, com o que esse mundo diz, né? Nós não podemos deixar que o diabo fale na nossa mente. Ele vai falar através de pessoas amadas, de pessoas queridas, de pessoas disfarçadas querendo seu bem. Ele vai se disfarçar como se quisesse ser o seu bem e vai querer te limitar. Gente, quando eu falo isso pra vocês, eu falo isso pra mim. Ao mesmo tempo que vocês são ministrados, eu também sou ministrada. Eu estou meditando nisso, eu estou procurando me conectar com Deus, com a fonte infinita que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Por isso, eu preciso ativar a chave do reino, porque se eu não ativar a chave do reino, o mundo, os pensamentos terrenos vai ativar a chave do meu cérebro. Vai ativar. Por isso que eu tenho que ativar. Eu preciso ativar a chave do reino do céu. Eu preciso tomar a minha postura de filha amada. Eu preciso tomar a atitude de filho amado. Eu preciso tomar a atitude de não escrava, mas de pessoa que reina. Eu sou rei, eu governo. A Bíblia fala lá no livro de Salmos, acho que é o 35, Salmo 115, melhor dizendo. Salmo 115 fala, 115, 16, se não me engano, fala que os céus são os céus do Senhor.
mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra para nós governar. Quando Deus fez o homem e a mulher, o que Deus falou? Governe, é para governar. E a governar o quê? A terra. O céu é do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra Deus deu para nós governar. Essa é a promessa, mas não é para qualquer pessoa. Essa promessa é para quem não anda segundo os conselhos dos ímpios, para quem não detém no caminho dos pecadores, para quem não se assenta na roda dos escarnecedores, mas para quem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é isso aqui. Aqui, ó. Essa é a lei do Senhor. Nós temos que meditar no que esse livro fala, no que esse livro diz. Essa é a verdade de Cristo, essa é a verdade da lei. Isso é um código de governo, é uma chave espiritual. Não é sobre você ficar decorando a Bíblia. Não é você sobre, meditar na lei do Senhor é decorar a Bíblia. Meditar na lei do Senhor é decorar um versículo. Não, é ruminar. Você vai pegar aqui, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos. Bem-aventurado. Aí se você não sabe o que é bem-aventurado, vai lá, procura. O que é bem-aventurado? Aí você começa a ruminar aquilo. Palavra de Deus, Deus fala para Josué, inclusive até falei no vídeo anterior. Olha, Josué, medita no livro na lei deste livro, de dia e de noite. Para quê? Para você ser bem sucedido. A Bíblia fala para nós ruminar a palavra de Deus. O que é ruminar? É tipo a vaca, o boi. Se não me engano, a vaca, o boi, tem 4 estômagos. Aí ela come o mato, aí ela mastiga, engole. Depois ela regurgita, mastiga, vai pro 2º estômago. Regurgita, mastiga, vai pro 4º estômago. Então ela rumina bem, ruminar. Isso é você ficar, exemplo, pega só um versículo, lê um capítulo e pega um versículo. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O justo será plantado junto a ribeiros de água. É isso, é meditar. Não é a chave, o código não é você ficar decorando. Isso não é decorar, não é querer ficar falando versículo, só falar por falar. Mas não, é para meditar, para pensar no que a palavra de Deus diz. É para ruminar. Até você rumina, até essa verdade descer pro seu coração. Você precisa alinhar os pensamentos com o seu coração. Tem que estar tudo alinhado. O que eu penso aqui, eu preciso sentir aqui. Porque para poder manifestar, precisa estar alinhado. Meu pensamento com o meu coração. Você tem que alinhar a verdade de Deus. Porque às vezes, já aconteceu várias vezes comigo, eu acreditava no que a palavra diz. Eu creio no que a palavra diz, mas eu pensava mas isso é pro outro. Não pra mim. Essa verdade acontece com outro, mas não acontece comigo. Por quê? Eu tinha a verdade gravada só na mente, mas essa verdade não tinha descido pro meu coração. E é preciso alinhar. Fala, aí ora. Outra oração. Senhor, alinha os meus pensamentos com o meu coração. Senhor, me alinha com o seu sentimento, me alinha com o céu, me alinha contigo. Precisa alinhar, nós precisamos estar alinhados. Os nossos sentimentos com o sentimento de Jesus, os nossos pensamentos com o sentimento de Jesus, para que possamos reinar, para que possamos governar essa terra, manifestar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está dentro de mim. Lá no livro de Lucas, quando os fariseus chegou perguntando para Jesus, onde que está o seu reino? Ele falou assim, olha, o meu reino não tá nem aqui, não tá ali, não tá acolá, não tá em lugar nenhum. O reino está dentro de vós. Então o reino de Jesus está dentro de você. Olha só, Deus desceu o reino dele, colocou o reino dele dentro de você. Agora você só precisa manifestar o reino de Deus. Você só precisa ativar o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser ativado através de você. A solução do mundo não é política. A solução do mundo não é organizações não governamentais, ONGs, né? A solução do mundo é você, o Filho de Deus, você que manifesta o reino de Deus. A minha oração é, Senhor, eu quero matar fome. Senhor, eu quero saciar sede.
Senhor, eu quero aquecer quem tem frio. Senhor, eu quero dar morada para quem não mora. Senhor, eu quero dar carro para quem não tem carro, Senhor. É essa a minha oração. Porque às vezes nós oramos, Senhor, me deu o necessário. Se Deus te deu só o necessário, não tem como você manifestar o reino dele. Você precisa de ter muito mais para poder manifestar. Aí, o que eu peço a Deus é o que está lá em Lucas. Eu quero uma medida recalcada e recalcada, sacudida e transbordante. O que é isso? Quando você vai comprar, supondo, 1 litro de farinha na feira, aí o feirante vai encher, aí ele vai sacudir, para quê? Para farinha assentar, para poder caber mais. Aí você vai colocar sacudida, recalcada, aí você recalca, vai amassar para poder colocar mais, para poder colocar a farinha naquele litro até transbordar, até derramar. Então, é isso que eu peço para Deus. Senhor, eu quero ter dinheiro para poder comprar casa para pessoa que está sendo despejada, que não tem para onde ir, e eu ter condição de dar casa para essas pessoas. Porque o que adianta eu ter a minha casa, mas o meu próximo não ter? O que adianta eu ter a comida pra mim, mas o meu próximo não ter, passar fome? Então eu quero ter o muito, que venha com maior abastança para que eu possa matar a fome do próximo. Para que eu quero ter roupa para me aquecer, mas eu quero poder aquecer o meu próximo, sabe? Então nós precisamos manifestar o reino de Deus. É dessa forma que nós vamos manifestar o reino de Deus. Quando você levar uma comida, muito obrigado. Não, quem tá te trazendo isso aqui é Cristo. Cristo está te abençoando. Eu só sou canal de bênção. Quando você aquecer, quem tá com frio, ele agradecer você, fala assim, olha, quem tá te aquecendo é Jesus. Eu sou apenas canal de bênção. Olha a cachorra latindo. Só porque eu tô falando, a cachorra tá latindo. Mas vamos seguir aqui em frente. O pastor Myles Munroe, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele morreu em 2014, foi o que eu falei quando eu iniciei o vídeo, eu falei a frase dele. Ele dizia que a pobreza não é falta de dinheiro, mas é falta de propósito, falta de identidade, falta de visão do reino. Eu preciso me posicionar como filha do reino. Eu preciso me posicionar como Salmos capítulo 1, versículo. Eu preciso me posicionar como Salmos lá no capítulo 1. Eu preciso me posicionar igual o versículo 3 diz. Fala que o quê? Que eu vou dar fruto na estação própria, as minhas folhas não vai murchar e tudo quanto eu fizer, eu vou prosperar. É essa a minha atitude, é ser plantada pelo Senhor, dar fruto na estação própria. E aí eu pego e oro de novo, né? Qual que é a minha oração? Senhor, desça com essa verdade para o meu coração. Desça, Senhor, com essa verdade, que eu vou prosperar no tempo certo, que eu vou dar fruto na estação própria. Ler não é o mesmo que ativar. Orar não é o mesmo que dominar. Clamar não é o mesmo que governar. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós clamamos, mas nós não ativamos o que nós lemos. Nós não dominamos o que nós oramos e nós não governamos pelo que nós clamamos. No reino de Deus não há escassez, né? Foi como eu disse lá em Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de orar, não é por falta de jejum, não é por falta de decorar a Bíblia, não é por falta de saber. Nós perecemos por não conhecer a verdade. Por isso que nós temos que orar João 8,32. O que Jesus diz lá? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu sei da verdade, quando eu entendo o meu propósito, quando eu entendo o meu lugar, quando eu sei quem eu sou liberta de toda mentira. A verdade nos liberta de toda mentira. Jesus nos liberta de toda mentira do diabo. E quando eu conheço a verdade, eu não vou perecer. Eu não vou ter falta de nada, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quando eu tenho conhecimento de Cristo, eu vou governar, eu vou fazer parte do reino, eu vou manifestar o reino do Senhor. No reino de Deus eu tenho responsabilidade, no reino de Deus eu tenho deveres, no reino de Deus eu não sou coitada.
No reino de Deus eu não sou uma escrava. No reino de Deus eu sou uma governanta e eu preciso ter atitude de governanta. Eu preciso ter atitude de rei, atitude de governo, de rainha. Se você é homem, você precisa ter atitude de rei. Se você é mulher, você precisa ter atitude de rainha. Você precisa se portar, você precisa manifestar conforme a filha do rei, conforme um filho de Deus. Você não é um coitado, você não é um escravo, você foi adotado por Deus. Deus te adotou. Eu não dou fruto em qualquer tempo. O justo não vai dar fruto em qualquer tempo. Você não vai dar fruto em qualquer tempo. Você vai dar fruto na estação própria. As suas folhas vão sempre ser verdes. E tudo quanto você fizer vai prosperar. Vai ser desse jeito. Essa é a verdade de Cristo. Não adianta falar com os lábios que Jeová é Jirê, que Deus é Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se essa verdade não descer para cá. Então pede ao Senhor, desce com a verdade da tua palavra que tá aqui, ó, pro meu sentimento, pro meu coração. Eu não quero que fique apenas no âmbito aqui, ó, do cérebro, de saber, mas de não sentir. Você precisa sentir essa verdade. Peça a Deus, peça a Jesus para alinhar essa verdade do reino, a verdade de Cristo ao seu coração. Deus não chamou para nós tentar frutificar. Deus nos chamou para frutificar. Essa é a verdade, né? O que eu falei lá, João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Deus te convidou, Deus fez você para frutificar. Essa é a verdade. Você é justo. O justo, a palavra de Deus diz que o justo não vai florescer na estação certa. Então essa é a verdade. Você é justo, então você precisa florescer na estação certa. Você precisa ter a mentalidade de Cristo, as atitudes corretas. Eu tive um pastor chamado pastor David Vermaia, ele é canadense, inclusive ele está no Canadá agora. Ele é de lá, ele voltou para o Canadá. Ele falava assim, olha, os nossos pensamentos dita quem nós somos. Se eu tenho um pensamento correto, eu vou ter atitudes corretas. Se eu tenho pensamentos errados, eu vou ter atitudes incorretas. Então, os nossos pensamentos ditam as nossas atitudes. Então, por isso que você precisa de ter o pensamento de Cristo, de ter sua mente renovada, para você ter as atitudes corretas, porque Cristo não tem pensamentos errados. A atitude de Cristo é correta e você precisa se alinhar com Jesus. Árvores por Deus são plantadas e elas não crescem sozinhas. Elas precisam de quê? As árvores plantadas por Deus precisam de fonte, precisam de nutriente, precisam de proteção. A árvore, e aonde que nós vamos encontrar essa fonte, essa nutrição? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Lá vai estar a nossa nutrição. Gente, ser plantado não significa que nós vamos estar ali o tempo todo ali de boa, não. Vai vir ventos que vai tentar te derrubar. Mas quando você está enraizada na palavra de Deus, enraizada em Deus, enraizada em Cristo, o vento pode bater, você pode até curvar, mas você não vai cair. A sua raiz não vai ser exposta. O vento vai passar e você vai estar lá, firme e forte. Agora, para isso, eu preciso abandonar a minha mentalidade de vítima, minha mentalidade de escassez, a mentalidade deste mundo, a mentalidade do inferno, as mentiras do diabo. Para mim poder ter essa posição, eu preciso abandonar tudo isso. E se você ficou até aqui, eu gostaria de orar com você. Se você puder fechar seus olhos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu sou uma árvore plantada, ó Pai, pelo Senhor. Senhor, eu declaro que as minhas folhas são verdes, que as minhas folhas não são jogadas ao vento. Mas eu declaro, Senhor, que eu estou plantada em Ti. As minhas raízes, ó meu Deus, está fundamentada no Senhor. Pai, planta as Tuas verdades na minha mente. Planta, Senhor, as Tuas verdades, Senhor, no meu cérebro. Alinha as Tuas verdades, Senhor, com os meus sentimentos. Alinha, ó Pai amado, os meus sentimentos com o sentimento do Senhor. Senhor, que a minha mente possa ser a mente do céu. Que a minha mente possa ser a mente de Cristo. Que a minha mente seja boa, perfeita e agradável. E que essa verdade venha descer para o meu coração. Pai, eu declaro, Senhor, que eu vou prosperar na estação
na estação certa. Eu declaro, Senhor, que eu não tenho a escassez, mas eu declaro que eu sou abundante. Pai, eu decreto, Senhor, Salmo 1, versículo 3. Meu Deus, que eu dou fruto na estação própria e as minhas folhas não murchem, tudo que eu faço prospera. Eu declaro Salmo 23 na minha vida, que bondade e misericórdia vão me seguir por todos os dias da minha vida. Essa é a verdade do Senhor e é essa verdade que eu tomo em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, puder me abençoar, por favor, me abençoe com o seu like e escreva aqui, ó, nos comentários. Eu sou árvore plantada pelo Senhor, eu dou fruto na estação própria. A minha mente, a mente de Cristo declara que quando você declara, isso que acontece, declara aqui, ó, fala, eu tenho a mente de Cristo, eu sou forte, eu sou plantada por Deus, eu dou fruto na estação própria, eu sou plantada a ribeiros de água. Fala a palavra de Deus, fale a palavra do céu, escreve aqui no comentário. E Jesus possa te abençoar e até a próxima.